Hoje eu vou te entregar uma verdade que ninguém, absolutamente ninguém, tem coragem de dizer. Mas antes de começar, já vou pedir de coração. Deixa o teu like nesse vídeo, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo tua visão ou tua experiência e compartilha esse conteúdo com pelo menos um irmão que precisa acordar. Porque essa mensagem não pode morrer abafada no algoritmo de uma sociedade que quer homens dóceis, dependentes e amarrados emocionalmente. Agora vamos ao ponto. A verdade sobre homens que vivem sozinhos sem uma namorada. E o subtítulo é cirúrgico. Eles não estão perdidos. Estão livres da prisão emocional chamada relacionamento moderno. Escuta isso. O homem que vive sozinho, sem namorada, sem precisar do olhar feminino para validar sua existência, não é um fracassado, não é um rejeitado, não é um perdido. Ele é um dos poucos que conseguiu escapar da jaula invisível chamada dependência afetiva. E sabe o que dói na sociedade? Saber que esse tipo de homem existe. Um homem que acorda cedo, treina, trabalha, estuda, melhora, come bem, dorme em paz e constrói sua vida sem precisar trocar sua paz por uma namorada que joga joguinhos, cobra atenção constante, faz chantagem emocional e, no fundo, quer moldá-lo até ele deixar de ser homem. O homem que vive sozinho por escolha é temido, porque ele quebra o script que foi ensinado desde criança. Você só será completo com uma mulher ao seu lado. Mentira! Você será completo quando estiver livre do vício da aprovação, da necessidade de ser amado a qualquer custo e do medo de ficar só. Sabe por quê? Porque o homem que domina a solidão domina o mundo. Ele não se curva a drama, não implora por carinho, não sacrifica sua missão por causa de uma carinha bonita e um sexo meia-boca. Enquanto a maioria dos homens vive num desespero velado, fazendo tudo para não ficar sozinho, esses homens que a sociedade chama de solitários são, na real, os poucos que experimentam a verdadeira liberdade masculina. A liberdade de ser você mesmo, sem censura, sem ter que explicar sua rotina, sem precisar negociar cada passo da sua vida com alguém que não respeita seu propósito. E é exatamente por isso que esses homens incomodam tanto. Porque eles vivem aquilo que a maioria nunca vai ter coragem de buscar. Pergunta pra você mesmo. Você vive pra agradar alguém ou pra construir a sua grandeza? Você está com uma mulher porque quer ou porque tem medo de ficar sozinho? A diferença entre esses dois tipos de homens é brutal. Um vive como cão de coleira emocional, o outro como lobo que caça sua própria paz. A mulher moderna não quer um parceiro, quer um escravo emocional travestido de namorado. Ela quer acesso ao seu tempo, à sua energia, ao seu foco, mas sem dar a mesma intensidade de volta. Ela quer prioridade sem reciprocidade. E quando um homem acorda para isso e decide que não vai mais se rebaixar por atenção, ele vira um pária, porque ele destrói a ilusão do homem feliz é o homem apaixonado. Não. O homem feliz é o homem que se ama o bastante para não aceitar qualquer migalha emocional. Quer ser esse cara? Então corta as amarras, para de se vender barato. Entende que sua presença é valiosa demais para ser desperdiçada com quem não soma. Você já passou por isso? Já se sentiu mais leve, mais forte e mais centrado quando estava longe de relacionamentos que só sugavam sua alma? Comenta aqui embaixo, porque sua história pode acordar outro irmão. E te pergunto de novo, por que a maioria dos homens aceita tão pouco quando pode ter tudo? Por que tantos ainda acreditam que uma mulher vai preenchê-los se nem eles se conhecem? O que te impede de ser sua melhor versão sem precisar de uma namorada para te dar permissão para isso? Chega de viver como espectador da sua própria vida. Ou você vive como um lobo solitário com propósito, ou como um cão domesticado que mendiga carinho entre crises de ciúmes, DRs e ameaças veladas de término. Escolhe agora, tua liberdade ou tua prisão emocional. Homem sozinho não é problema, é ameaça. Porque quando um homem para de buscar desesperadamente o colo emocional de uma mulher, quando ele silencia a carência que o sistema vende como romantismo e escolhe caminhar com frieza, disciplina e foco, ele se torna o pesadelo da matrix emocional que controla a maioria dos relacionamentos modernos. O homem autossuficiente não é aquele que rejeita o amor, é aquele que aprendeu a não depender dele. E isso, meu amigo, incomoda profundamente uma sociedade que treina homens desde pequenos a serem emocionalmente dependentes, bajuladores, cordeirinhos que aceitam migalhas em troca de um mínimo de validação feminina. O homem autossuficiente sabe que, no fundo, a maioria das interações entre homens e mulheres é regida por poder, conveniência e troca de status. E é exatamente por entender isso que ele se blinda contra a manipulação emocional que destrói tantos caras por aí. Quantos homens você conhece que perderam tudo?
paz, foco, dinheiro, saúde, por causa de uma mulher? Quantos abandonaram seus sonhos, se anularam, deixaram de ser líderes para virarem serviçais emocionais? Isso acontece porque o homem que não é autossuficiente acredita que o amor feminino é incondicional, que ela vai ficar ao lado dele, na pobreza, no fracasso, no processo, e ignora a verdade crua. Mulher respeita resultado, não intenção. E o homem que não entrega resultado vira rapidamente invisível, inútil ou descartável. O autossuficiente entende que a mulher moderna pode dizer que valoriza sentimento, mas responde com atração real por atitude, status, postura, frieza, liderança e capacidade de viver sem ela. E essa postura é o que torna ele sedutor. Não a carência, não os elogios vazios, não a dependência emocional disfarçada de cuidado. O homem blindado emocionalmente não cede à chantagem do "você mudou", "não é mais o mesmo", "tá frio", porque sabe que o mesmo calor que ela cobra hoje, ela vai usar contra ele amanhã. Esse tipo de homem não é dominado por palavras doces, não se ajoelha por causa de sexo, não abandona sua missão por um sorriso carente. Ele olha, analisa, entende a manipulação e continua firme, porque sua bússola interna é mais forte que a tempestade emocional externa. E por isso, ele não é sozinho. Ele é livre. Ele é centrado. Ele é o tipo de homem que faz mulher pensar 2 vezes antes de tentar manipular, porque ela sente que aquele ali não entra no jogo emocional barato. Se você ainda precisa da validação feminina para se sentir inteiro, você é escravo. Mas se você já aprendeu a se bastar, a controlar sua mente, seus desejos, seu foco, você já venceu mais que 90% dos homens que se perdem em cada olhar carente que uma mulher joga. E aí eu te pergunto, você se basta? Ou ainda vive esperando alguém te escolher para então começar a viver de verdade? Quantas vezes você se anulou para caber na expectativa de uma mulher que sequer te respeitava como homem? Quantas vezes você se vendeu barato emocionalmente só para não ficar sozinho? Chega. Sozinhos? Não. Estamos completos, porque finalmente entendemos que o amor próprio é o único investimento que nunca trai, nunca mente, nunca abandona. E aí? Você tá pronto para cortar as correntes ou vai continuar se enganando em nome de uma companhia que custa sua liberdade? Comenta aqui embaixo se você já caiu em armadilha emocional e como foi acordar depois. Se esse tapa na cara te despertou, compartilha esse vídeo com um irmão que tá preso no ciclo da dependência emocional. Bora quebrar esse ciclo. Bora se tornar homens que não se vendem por afeto. Porque quando você se blinda, você se torna imparável. Homens solteiros de verdade não são fracassados. São sobreviventes da guerra psicológica do amor contemporâneo. E se você ainda não entendeu isso, é porque está com a mente amarrada nas correntes invisíveis do condicionamento social que te ensinou que sem uma mulher do lado você é incompleto, inferior ou derrotado. Mentira. Pura lavagem cerebral. A sociedade atual odeia o homem que escolhe viver fora do script romântico, porque ele representa uma ameaça direta ao sistema de validação feminina, que se sustenta na dependência emocional do macho mediano desesperado por amor, aprovação e companhia. O homem solteiro consciente, aquele que escolheu estar só não por falta de opção, mas por excesso de clareza, é um insurgente nesse campo minado que virou o relacionamento moderno, onde amor virou moeda de troca, sexo é ferramenta de manipulação e afeto é arma de controle emocional. E aqui vai a verdade que poucos têm coragem de admitir. O homem que continua solteiro por escolha é aquele que já leu o roteiro sujo por trás do script romântico, que já enxergou os testes intermináveis, os jogos de desvalorização, o ciclo da idealização, frustração e descarte que virou padrão nas relações de hoje. Ele sabe que o investimento emocional descontrolado em alguém que vive alimentada por likes, validação externa e uma fila invisível de opções no Instagram é suicídio psicológico. Ele não caiu porque já viu o abismo de perto. Ele não se dobra porque já foi dobrado e aprendeu a se erguer sozinho. Ele sabe que não adianta ser bom, presente, leal, carinhoso, protetor, porque o mercado sexual moderno premia o imprevisível, o emocionalmente distante, o validado por outras mulheres. E quando você entende isso, não tem mais volta. Ou você se reconstrói por dentro, ou vira mais um dos milhões de zumbis emocionais que vivem implorando a atenção de mulheres que mal lembram o nome deles. Então, se você está solteiro e começa a se perguntar se há algo errado com você, a resposta pode ser brutalmente libertadora. Talvez você esteja exatamente onde deveria estar. Fora do campo de tiro emocional,
longe da fábrica de frustrações e da roleta russa do afeto moderno. Ser solteiro hoje não é sinal de fraqueza, é sinal de resistência, de lucidez, de força interna. Não é que você não queira amar, é que você aprendeu a se amar primeiro. Não é que você odeia a mulher, é que você deixou de idolatrá-las. E se o preço disso for passar por incompreendido, julgado, ridicularizado por quem vive preso a relacionamentos vazios e auto-engano, então que assim seja. Porque pior do que a solidão é a prisão emocional que a maioria dos homens chama de namoro. Ser solteiro nos tempos de hoje é um ato de rebelião contra a escravidão emocional. E aqui vai a pergunta que te faz encarar a real. Você está solteiro porque não consegue mulher? Ou porque finalmente entendeu o valor da sua paz? Comenta aqui se você já se sentiu pressionado a se relacionar só para parecer normal perante os outros. Você vive para seguir script alheio ou para construir uma vida que você realmente comanda? Acorda, guerreiro. O mundo está tentando te domesticar, mas você nasceu para ser livre. E liberdade começa quando você aprende a ficar sozinho sem sentir falta de quem só sabia te sugar. A solidão masculina verdadeira não é fruto de covardia, timidez ou fracasso social. É o grito silencioso de um homem que cansou de ser moeda de troca num jogo emocional onde só ele investe, só ele sacrifica, só ele entrega. E no final, é ele quem é descartado como se fosse descartável. Quando um homem escolhe a solidão, não é porque desistiu do amor. É porque entendeu a farsa por trás do script romântico moderno, onde ele precisa ser o provedor emocional, financeiro e físico, enquanto a mulher reserva para ele o mínimo esforço possível e ainda se sente no direito de reclamar, comparar e trair. A solidão voluntária de um homem é, na verdade, um ato de resistência silenciosa contra um mercado sexual podre, onde a hipergamia feminina se esconde atrás de discursos de empoderamento e onde o valor masculino é ignorado até o dia em que ele desaparece. Você acha que é exagero? Então me diga, quantos homens você conhece que foram fiéis, presentes, amorosos, protetores, e mesmo assim foram traídos, trocados ou zombados? Quantos caras você viu sendo usados emocionalmente enquanto a mulher não sabia o que queria? Quantos pais foram jogados para escanteio depois de dar anos da própria vida para uma mulher ingrata? A verdade nua e crua é que o homem que escolhe a solidão aprendeu da pior forma que amor. Hoje, é um contrato de risco onde ele entra com o patrimônio, o coração e a honra. E ela entra com exigências, instabilidade emocional e um botão de reset, chamado tédio. Não se engane. A maioria dos homens não está sozinha porque quer, mas porque cansou de mendigar migalhas de atenção, carinho e respeito em relações que exigem submissão emocional constante, onde basta ele demonstrar um pouco de fraqueza para ser rotulado de fraco, basta ele errar uma vez para ser cancelado, mas ela pode errar quantas quiser porque é mulher. A solidão, nesse contexto, é um escudo. É um porto seguro onde o homem pode respirar sem ter que provar seu valor a cada dia, sem ter que competir com o Instagram, com o ex, com o cara do passado que ainda mora no coração dela. É onde ele se reconstrói, se reencontra, se fortalece e começa a perceber que paz vale mais que tesão, que liberdade vale mais que companhia tóxica, que silêncio vale mais que drama. Quando um homem escolhe a solidão, ele não está se entregando, está se libertando. Porque ele cansou de dar tudo em troca de nada. Seu tempo, sua energia, seu foco, sua paciência, sua grana, sua sanidade. Tudo para alguém que tratava isso como obrigação dele, não como prova de amor. Ele entendeu que não há troféu no final. Não há gratidão verdadeira. Não há reciprocidade automática. Há exigência, comparação, cobrança, manipulação emocional e, no fim, o frio da indiferença quando ele já está esgotado. Então ele para. Ele se cala. Ele desaparece. Ele escolhe dormir sozinho, comer sozinho, viajar sozinho, se erguer sozinho. E isso, meu irmão, é o começo do renascimento. É quando ele percebe que mulher nenhuma preenche o buraco de um homem que perdeu o respeito por si mesmo. E você? Tá vivendo para provar seu valor para alguém que só te quer enquanto é conveniente? Ou já teve coragem de cortar a corrente e escolher a solidão com honra, não com tristeza? Comenta aqui se você já passou por isso. Curte esse vídeo, compartilha com algum irmão que tá quase se perdendo tentando agradar uma mulher ingrata. E se inscreve no canal, porque aqui a gente não passa pano pra mentira. Aqui, o tapa é seco, mas o despertar é verdadeiro. Eles entenderam que paz de espírito vale mais do que sexo frequente e discussões diárias. E essa simples percepção muda o jogo inteiro,
porque marca o momento exato em que o homem para de viver sob o controle de hormônios, carências e ilusões românticas, e começa a enxergar o valor real do silêncio, da estabilidade emocional e da liberdade de decidir sem chantagem emocional ao lado. E aqui vai a verdade crua que ninguém te conta. A maioria dos homens está preso numa cadeia invisível, disfarçada de relacionamento moderno, onde ele entrega tudo: atenção, energia, dinheiro, foco, tempo, em troca de sexo que vai ficando cada vez mais escasso, mais condicionado a bom comportamento e mais recheado de brigas fúteis que drenam a sua sanidade mental. É como viver num campo minado, onde cada palavra que sai da sua boca pode ser detonador de uma nova crise emocional, um novo drama fabricado, uma nova ameaça velada de rompimento. E por quê? Porque você foi condicionado a achar que sem sexo, sem mulher, sem aquela figura afetiva constante na sua cama, você é menos homem. Mentira. Pura lavagem cerebral. Um homem que tem paz de espírito, controle emocional, autonomia, liberdade para pensar, agir, construir e evoluir sem a constante instabilidade emocional de um relacionamento tóxico, está em vantagem. Ele dorme tranquilo. Ele acorda com clareza mental. Ele não precisa se preocupar se a mulher vai surtar hoje, se vai se calar e punir com indiferença, se vai jogar indireta, se vai deixar de transar por birra. Ele entendeu que o sexo é abundante no mercado para quem tem valor, mas a paz de espírito é rara. E nenhum sexo, por melhor que seja, compensa viver ao lado de uma mulher que transforma qualquer detalhe em guerra. Não existe nada mais caro do que a energia que você gasta tentando agradar alguém que nunca vai estar satisfeita. Não existe nada mais corrosivo do que viver pisando em ovos dentro da própria casa. Por isso, muitos homens hoje estão acordando, dizendo chega, e simplesmente saindo do jogo. Não porque odeiam mulheres, mas porque aprenderam a amar a si mesmos primeiro. E quando o homem para de aceitar o caos como rotina, ele começa a enxergar quanto estava pagando em paz interior por uma suposta vida sexual ativa, que na prática só vinha acompanhada de gritaria, manipulação, ciúmes, cobranças e chantagem emocional. Ele percebe que o sexo virou moeda de troca, virou arma de controle e não mais expressão de desejo real. E quando o desejo morre, só sobra teatro, e viver de teatro cansa. E se você nunca teve essa clareza, responda. Quantas vezes você ficou calado para evitar briga? Quantas vezes você engoliu sua verdade para não estragar o clima? Quantas vezes você foi dormir frustrado só porque ela decidiu que não estava no clima, depois de passar o dia inteiro te ignorando? É isso que você chama de vida sexual ativa? É isso que vale a sua paz? Não se engane, irmão. A verdadeira liberdade masculina começa no momento em que você entende que dormir em silêncio, acordar sem drama e viver sem cobrança vale mais do que qualquer orgasmo condicionado à sua obediência emocional. A maioria dos homens nunca vai chegar nesse ponto, porque ainda estão escravizados pela ideia de que o amor exige sacrifício, sofrimento e submissão. Não exige. Isso é ilusão plantada para manter você no papel de provedor desesperado por migalhas de carinho. E a pergunta que fica é: quando foi que você parou de se ouvir para tentar agradar alguém que nem sabe o que quer? Quando foi que você trocou sua paz por uma guerra fria dentro de casa? E mais importante, até quando vai aceitar viver assim? Tá na hora de escolher. Ser livre ou ser refém com orgasmos esporádicos? E aqui a gente aprofunda ainda mais o corte, porque esse subtítulo 6 joga a luz direta na ferida que ninguém quer encarar. Não é que ele não quer uma mulher. Ele não quer ser escravo da aprovação feminina. E isso muda tudo. Porque o problema nunca foi gostar de mulher, nunca foi querer conexão, sexo, parceria ou até uma companheira de verdade. O problema é que, no mundo atual, quase toda relação entre homem e mulher vem contaminada por uma lógica silenciosa de subserviência, de obediência emocional, de validação constante. O homem moderno aprendeu que só é digno de amor se for útil, se for agradável, se for o palhaço que nunca confronta, que nunca impõe limites, que vive em função de agradar, de provar valor. E o cara que rompe com isso, que diz basta, que se recusa a jogar esse teatro, imediatamente é rotulado como frio, insensível, machista, problemático. Mas a verdade é simples e cruel. A maioria das mulheres hoje não quer um homem de verdade. Elas querem um espelho emocional, um servo emocional que funcione como uma extensão da autoestima delas. Elas dizem que querem um homem confiante, mas se esse homem não se curva à aprovação, elas o descartam. Dizem que querem um homem com opinião,
Mas se essa opinião for diferente da delas, elas sabotam, desrespeitam ou ridicularizam. E o cara que entendeu isso, o cara que se retirou desse circo emocional, não está rejeitando o feminino. Ele está protegendo sua paz. Ele não quer mais ter que andar em ovos o tempo inteiro, censurar o que fala, controlar até a entonação da voz para não gerar DR. Ele não quer mais vender sua alma em troca de sexo, nem rebaixar seus planos para caber na agenda emocional de uma mulher que nunca vai amá-lo como ele precisa, mas sim como ela quer. E por isso ele incomoda tanto, porque ele diz não com naturalidade, porque ele não se derrete com um sorriso, porque ele não compra promessas vazias embaladas em corpos bonitos, porque ele sabe que, no fundo, se ele se perder para agradar uma mulher, ele perde tudo. Então, quando esse homem escolhe ficar sozinho, é porque ele entendeu que uma vida sem aprovação feminina vale mais do que uma vida inteira vivida com medo de perder uma mulher. Ele não é insensível, ele é livre. Ele não é amargo, ele é desperto. Ele não é misógino, ele é seletivo. Ele olha nos olhos de uma mulher e pensa: você é atraente, mas minha paz vale mais. E isso, meu irmão, é o ápice do poder masculino. Ser capaz de querer, mas não precisar. Desejar, mas não se ajoelhar. Admirar, mas jamais idolatrar. Essa é a linha que separa o homem comum do homem desperto. Um vive implorando por aprovação, o outro vive aprovado por ele mesmo. E aí eu te pergunto, quantas vezes você se vendeu por um pouco de atenção? Quantas vezes engoliu o sapo, se calou, mudou quem você era só para manter uma mulher do seu lado? E valeu a pena? Se você pudesse voltar, faria diferente? Então comenta aqui agora, porque essa reflexão precisa ser compartilhada. E lembre-se, o homem que se aprova, que se banca, que se basta, esse não precisa de permissão para ser feliz. Ele escolhe. E se um dia decidir ter uma mulher, vai ser uma escolha, não uma necessidade. Porque o trono é dele, não de quem chega oferecendo migalhas emocionais. Você tem coragem de sentar no seu trono ou vai continuar se ajoelhando por aprovação? Sozinhos, mas jamais carentes. E é aqui que a maioria dos homens se perde, porque confundem estar só com estar vazio, confundem silêncio com falta, confundem liberdade com abandono. Só que existe uma diferença brutal entre a solidão imposta e a solidão escolhida. A primeira é sofrimento, a segunda é poder. A solidão voluntária é a arma dos fortes porque só um homem verdadeiramente livre consegue olhar para o espelho, ver seus demônios, encarar suas fraquezas e ainda assim continuar firme, sem buscar muleta emocional, sem correr atrás de companhia superficial só para preencher um buraco que só a evolução pessoal consegue fechar. E é justamente por isso que a mulher comum teme o homem que sabe estar só, porque ela não tem controle sobre ele. Não dá para chantagear um cara que não tem medo de perder. Não dá para manipular um homem que já aprendeu a lidar com o silêncio da madrugada, que já construiu dentro de si um império emocional que nenhuma decepção consegue demolir. Esse homem é perigoso para o sistema, porque ele não se curva à pressão do "cadê a namorada? Já tá na hora de casar. Você vai morrer sozinho." Ele sabe que morrer cercado de gente falsa, de relações vazias, de casamentos baseados em conveniência, é muito pior. E a verdade é essa. A maioria dos relacionamentos de hoje são transações emocionais, não conexões genuínas. Gente carente unida com gente carente para ver se a dor diminui. Mas o homem que domina a solidão voluntária não entra nesse jogo. Ele escolhe com quem se relaciona. Ele não se sujeita a qualquer uma só, porque o ego tá ferido ou porque o mundo grita que homem de valor precisa estar com alguém. Esse tipo de homem entende que o tempo sozinho é laboratório. É onde ele constrói seu corpo, afia sua mente, calibra sua frieza, eleva seus padrões e reforça sua disciplina. A mulher que aparecer nesse caminho vai ter que somar, porque ele não aceita mais subtrair só para não dormir sozinho. E aqui vai a verdade que ninguém quer ouvir. O homem que é livre da carência emocional é o único que ama de verdade, porque ama com escolha, não com necessidade. Ele não precisa da mulher, ele quer. E quando você quer sem precisar, você se torna seletivo, forte, centrado, frio na medida certa e impossível de controlar com joguinhos emocionais. O mundo vai tentar te convencer de que estar só é sinal de fracasso. Mas te digo, é na solitude que o homem se reconstrói. É na solidão voluntária que ele deixa de ser capacho e vira rei. É ali, no silêncio, que ele ouve a própria voz. Não os gritos do sistema, nem os sussurros manipuladores de quem só se aproxima quando sente que pode dominar.
Então, olha pra tua vida agora e responde: você tá só porque ninguém te quis ou porque você parou de aceitar menos do que merece? Tá só porque se perdeu ou porque finalmente se encontrou? Para de fugir do teu próprio eco e começa a usar esse tempo para virar o homem que nenhuma mulher ousa testar, que nenhum sistema consegue domesticar, que nenhuma carência emocional consegue arrastar para o buraco da mediocridade. A solidão dos fracos é castigo. A solidão dos fortes é estratégia. Qual é a tua? Comenta aqui se você já sentiu essa virada interna, esse momento em que percebe que não precisa mais de ninguém para validar sua existência. E compartilha esse vídeo com um irmão que ainda acha que ser homem é ter uma mulher do lado a qualquer custo. Porque não é. Ser homem é dominar a si mesmo. E isso começa quando você aprende a ficar só sem se perder. Homens solteiros acordam quando percebem que os relacionamentos atuais não são parcerias, não são vínculos sagrados, muito menos expressões puras de amor. São contratos letais disfarçados de afeto, amarrados por expectativas unilaterais, dinâmicas de poder ocultas e regras invisíveis que esmagam o homem moderno sem que ele perceba. Acordar é olhar para trás e perceber que toda vez que você entrou de cabeça num relacionamento, você perdeu um pedaço de si. Perdeu tempo, perdeu foco, perdeu energia, perdeu identidade. Por quê? Porque o relacionamento contemporâneo, do jeito que está estruturado hoje, não é feito para somar, é feito para sugar. É uma negociação onde o homem entra com tudo e sai com nada. Entra com proteção, atenção, provisão, cuidado, investimento emocional, suporte psicológico e, muitas vezes, até financeiro. E o que recebe em troca? Testes diários, chantagem emocional, desrespeito velado, comparações com ex, cobrança constante por validação, ameaça de término, manipulação via redes sociais e a constante sensação de que nunca é bom o suficiente. E o mais cruel disso tudo é que essa armadilha vem embalada em palavras doces, em eu te amo, em promessas de futuro, em carinho que vira veneno na hora que você para de performar o papel de provedor emocional. O cara que acorda vê que o que chamam de relacionamento hoje é um acordo informal, onde ele é o ativo principal, mas pode ser descartado sem cláusula de proteção nenhuma. O homem que acorda entende que, ao assinar esse contrato emocional com uma mulher moderna treinada por novelas, TikTok e conselhos de amigas solteiras frustradas, ele está entregando as chaves da própria sanidade emocional na mão de alguém que aprendeu a amar com base em interesse, sensação momentânea e capricho. Esse homem acorda e enxerga que o amor virou moeda inflacionada, sem lastro, sem compromisso, usada para obter o que se quer no curto prazo e descartada quando aparece um perfil mais atraente, mais rico, mais desafiador no feed de qualquer rede social. Ele percebe que o eu te amo de hoje é o não te conheço mais de amanhã. E é aí que ele entende. Relacionamentos hoje não são sobre amor, são sobre poder, são sobre controle. São sobre uma guerra fria emocional, onde quem ama mais perde, e quem consegue manter a indiferença leva vantagem. Por isso, o homem que se mantém solteiro por escolha não é covarde, ele é estrategista. Ele viu o abismo, foi até o fundo e voltou com cicatrizes, não com tatuagens de casal. Ele entendeu que antes de entrar em qualquer vínculo, ele precisa estar completo, blindado, com critérios afiados, com olhos treinados para detectar manipulação disfarçada de carinho. Porque o preço de se iludir hoje é alto demais. Custa sua paz, sua energia, sua liberdade e, em alguns casos, sua saúde mental e até financeira. O verdadeiro despertar vem quando você percebe que dizer não para relacionamentos tóxicos é dizer sim para sua própria evolução. É entender que sua missão como homem não é ser acessório emocional de ninguém, mas ser o protagonista da sua história. Então eu te pergunto agora: quantos relacionamentos você já entrou acreditando que era amor e saiu com a alma drenada? Por que você ainda tem medo de ficar sozinho se ele não está amargurado? Ele está em detox. Detox de uma cultura envenenada, manipuladora e profundamente desonesta que passou a vida inteira dizendo para ele que se ele não tiver uma mulher ao lado, ele é um fracasso, um imprestável, um perdedor. Desde moleque ele foi doutrinado a acreditar que o ápice da realização masculina é agradar uma mulher, conquistar uma mulher, manter uma mulher. Como se todo o valor dele como ser humano estivesse condicionado à validação do olhar feminino. Filmes, músicas, novelas, redes sociais, tudo empurrando a ideia de que o homem de verdade é o que se sacrifica, que corre atrás, que faz loucuras por amor
que luta por alguém que já deixou claro que não está disposta a lutar por ele. Então, quando esse cara acorda, quando ele finalmente tira o véu da ilusão, quando ele enxerga que passou a vida tentando impressionar um sistema que só o usava, ele não fica amargurado. Ele entra em choque, depois se revolta, depois silencia, e só então começa o detox. E esse processo não é bonito. Ele se afasta, ele some, ele ignora, ele muda, e aí a sociedade começa a lhe apontar. Ele tá estranho, ele tá frio, ele virou machista. Não, ele só começou a pensar. Ele parou de seguir um script suicida que mandava ele pagar boletos afetivos para ganhar em troca um sexo sem entusiasmo, uma companhia condicional e uma cobrança constante para ser mais, dar mais, fazer mais. Tudo isso para manter alguém que não está mais ali por amor, mas por conveniência. Quando ele entra nesse detox, ele começa a ver o quanto estava se anulando, o quanto tinha perdido o controle da própria mente, o quanto era escravo do elogio feminino, do olhar feminino, da aprovação feminina. Ele percebe que foi treinado para viver em função do outro, para servir, agradar, sustentar e proteger alguém que nunca foi treinado para retribuir. E aí vem a libertação. Ele começa a se colocar em primeiro lugar, começa a priorizar seu físico, sua mente, sua grana, seu sono, sua paz. Ele volta para a academia, estuda, empreende, economiza, viaja sozinho, conhece o valor do silêncio, o poder da disciplina, o gosto da liberdade. E o sistema entra em pânico, porque um homem que não é viciado em mulher é incontrolável. Um homem que aprendeu a viver sozinho, que entendeu que sua existência não depende da validação de uma namorada ou esposa, esse homem não pode mais ser manipulado com chantagem emocional, não pode mais ser coagido por sexo, não pode mais ser conduzido com a cenoura da aprovação feminina. Ele se torna imune ao elogio e à crítica. E aí vem as acusações. Tá com ódio das mulheres. Foi magoado. É gay. É doente emocional. Tudo isso é só desespero de um sistema que perdeu o controle. Porque quando um homem sai do transe da validação feminina, ele não se a sociedade mente. O verdadeiro fracasso é viver a vida toda agradando alguém que te despreza. E essa é uma das maiores tragédias silenciosas da vida masculina moderna. Porque desde cedo você foi programado para agradar, ceder, provar o seu valor o tempo todo como se fosse um eterno candidato a amor, respeito e validação. Te ensinaram que ser um bom homem é ser útil, prestativo, compreensivo, tolerante, submisso e emocionalmente disponível. Mas não te contaram que, ao seguir esse script à risca, você se transforma exatamente no tipo de homem que as mulheres ignoram, usam e depois descartam. Isso é cruel, mas é real. O cara que vive para agradar é o cara que mais sofre. É o cara que mais toma chifre, que mais é manipulado, que mais é abandonado depois de anos de esforço emocional e financeiro. Porque, no fundo, ela não te ama pelo que você faz. Ela te testa, te molda, te condiciona. E se você não impõe limites, se você não mostra a espinha dorsal, ela perde o respeito. E quando o respeito morre, o desejo morre junto. E quando o desejo morre, você vira funcionário emocional, mordomo sexual, palhaço afetivo. Um homem que vive tentando agradar uma mulher que o despreza se torna um cadáver com CPF ativo, um zumbi emocional que sustenta o conforto de uma rainha que nunca vai ver ele como rei, e sim como servo. O fracasso real não é ser pobre, não é ser rejeitado, não é ser demitido. O fracasso real é passar décadas da sua única vida tentando ser suficiente para alguém que, no fundo, desde o início, já te achava insuficiente. Quantos homens você conhece que envelheceram dentro de relacionamentos frios, sendo traídos emocionalmente todo dia, sem nem perceber, porque estavam ocupados demais tentando salvar algo que só existia na cabeça deles? Quantos caras sustentam uma casa onde não são admirados, não são desejados, não são reconhecidos, mas continuam ali, como se fossem culpados por não serem mais amados? Essa é a prisão que ninguém vê. Um homem que desistiu de si mesmo para alimentar o ego de uma mulher que nem lembra mais o nome dele quando fala com desprezo. E o pior, a sociedade ainda bate nas costas e diz: você é um bom marido, você é um homem de valor, enquanto você morre por dentro. Chega. Isso não é honra. Isso não é amor. Isso é autoaniquilação. O verdadeiro valor masculino nasce quando você para de querer agradar quem te trata como descartável, quando você impõe padrão, quando você se escolhe, quando você deixa claro: se não me respeita, não merece nem meu bom dia. E aí sim você começa a atrair respeito de verdade, porque o respeito começa dentro de você.
Homem que se respeita, não implora por amor, não se curva diante de frieza, não troca dignidade por migalhas de afeto. Ele entende que não há vergonha em estar só. Vergonha é viver com alguém que te tolera enquanto você se destrói por dentro. E agora a gente chega no golpe final dessa sequência de verdades que desmonta todas as ilusões do homem moderno, com o subtítulo 11. Eles saíram do jogo porque entenderam que o tabuleiro foi feito para eles perderem. E se você ainda não entendeu isso, preste atenção, porque é aqui que o código do sistema é revelado. O homem que decide viver sozinho, que recusa entrar em relacionamentos da forma como a sociedade moderna empacota e vende, não é um covarde que desistiu do amor. Ele é um estrategista que entendeu que o jogo foi fraudado desde o início. Ele percebeu que está jogando uma partida onde as regras são invisíveis, manipuláveis e sempre favorecem o outro lado. Ele viu que enquanto ele precisa provar valor constantemente, com status, com esforço, com paciência, com investimentos emocionais e financeiros, a mulher moderna entra no jogo com vantagem automática: beleza, juventude, sexo e a aprovação social de que merece tudo. E se ele ousa questionar essa balança injusta, ele é taxado de tóxico, problemático, rejeitador, revoltado. Mas vamos encarar a realidade. Como você ganha um jogo onde seu esforço nunca é suficiente, sua masculinidade é sempre colocada em julgamento, e onde o mínimo que você espera, respeito, admiração e reciprocidade, já é considerado exigente demais? O homem que desperta percebe que está num tabuleiro onde traição é normalizada, onde hipergamia é incentivada, onde a lealdade masculina é descartável e onde o compromisso virou uma piada. Ele observa que as mulheres jogam com múltiplas cartas na manga: redes sociais, validação instantânea, simulações de independência e uma fila de homens orbitando em silêncio, prontos para substituí-lo no primeiro erro. E mesmo assim, ele é cobrado para ser o provedor, o compreensivo, o seguro emocional, enquanto ela pode fazer o que quiser, quando quiser, sem prestar contas a ninguém. Você não percebe? O tabuleiro foi montado para você se destruir tentando agradar, tentando se provar, tentando manter uma mulher que nunca está satisfeita. E o que o homem liberto faz? Ele derruba o tabuleiro. Ele sai do jogo. Ele não aceita mais pagar o preço emocional e psicológico de um sistema feito para drená-lo até a última gota. Ele escolhe focar no que ele pode controlar: sua mente, seu corpo, seu dinheiro, seu tempo, sua missão. E quando ele faz isso, ele ganha algo que nenhum relacionamento moderno consegue oferecer: domínio total sobre sua realidade. Por isso ele é tão atacado, tão incompreendido, tão odiado. Porque ele não joga o jogo do romance de Instagram, ele joga o jogo da liberdade masculina. Ele não quer aplausos, não quer curtidas, não quer aprovação. Ele quer paz. Ele quer progresso. Ele quer poder sobre si mesmo. E talvez você aí, ouvindo isso, ainda esteja preso ao jogo, tentando mudar as regras, tentando ser o cara bonzinho, o cara que vai mostrar que é diferente. Mas deixa eu te perguntar: quantas vezes você foi o diferente e mesmo assim foi descartado? Quantas vezes você fez tudo certo e mesmo assim foi substituído? Quantas vezes você implorou por um espaço na vida de alguém que nunca teve a intenção de caminhar ao seu lado? Quantas vezes você se afundou emocionalmente porque não percebeu que o jogo já estava perdido antes mesmo de começar? Comenta aqui se você já acordou para isso, se você já sentiu essa revolta silenciosa de perceber que o sistema nunca foi feito para te ver vencer. Porque o homem que acorda entende: ou ele sai do jogo, ou ele morre tentando vencer regras que não foram feitas por ele, nem para ele. E você? Vai continuar jogando ou vai se levantar e criar seu próprio tabuleiro, onde a única vitória que importa é sobre você mesmo? Homens que vivem sozinhos têm o que muitos sonham, mas poucos têm coragem de conquistar: controle total da própria rotina. E isso, meu irmão, é poder em estado puro. Porque um homem que domina seus horários, seus hábitos, seu espaço e sua energia é um homem que não depende da permissão de ninguém para crescer, evoluir, produzir e conquistar. Enquanto milhares de homens por aí vivem como reféns dentro da própria casa, pisando em ovos para não desagradar, tentando encaixar sua rotina em torno das vontades de uma mulher, de filhos que ele nem queria, ou de uma vida familiar construída em cima de expectativas alheias, o homem que mora sozinho acorda quando quiser, treina na hora que quiser, lê, estuda, foca, trabalha e organiza o próprio caos sem ter que negociar cada passo. Ele não tem que lidar com TPM alheia, com cobranças emocionais matinais, com chantagens do tipo:
Você só pensa em você. Nós nunca fazemos nada juntos. Porque ele se libertou dessa prisão emocional onde todo o seu tempo precisa ser validado por terceiros. E isso assusta, incomoda, irrita. Sabe por quê? Porque ele vive como rei. Ele domina o próprio tempo. E tempo é o único recurso que não volta. Enquanto o homem médio, casado, domado, está se explicando por chegar tarde do trabalho, se justificando por querer jogar um game ou relaxar em paz, o homem solitário estratégico está estudando, investindo, se reconstruindo. Ele não vive em guerra com o relógio, nem com a culpa, porque cada decisão que toma é focada em um propósito pessoal, não numa manutenção de paz doméstica artificial. Ele tem clareza, tem direção, tem produtividade de verdade. Porque não está sendo drenado por brigas inúteis, por conversas desgastantes, por ciúmes, por inseguranças projetadas. Ele aprendeu a valorizar o silêncio, a construir o sagrado dentro de si mesmo e a ser senhor absoluto da sua rotina. E se amanhã uma mulher quiser fazer parte desse mundo, ela vai ter que merecer, vai ter que somar, vai ter que entrar sem tentar desorganizar aquilo que levou anos para ser construído. E aqui está o ponto-chave. O homem que vive sozinho e domina sua rotina sabe que qualquer interferência que destrua sua ordem interna é cara demais. Por isso ele não se apressa, não se envolve por carência, não abre mão da sua paz por um corpo bonito ou por promessas emocionais. Ele analisa, filtra, escolhe, porque quem domina o tempo, domina a vida. E o contrário também é real. Quem não tem controle sobre o próprio tempo vive de joelhos, vive para os outros, vive em função. E isso mata o espírito masculino. Você quer saber por que tantos homens parecem frustrados, cansados, sem brilho nos olhos? Porque acordam cedo para um trabalho que odeiam. Voltam para casa para uma mulher que não respeitam ou que não os respeita. E ainda tentam dormir sufocados pela rotina que escolheram só para não ficarem sozinhos. Mas o homem que teve coragem de enfrentar a solidão e fazer dela um templo pessoal, esse homem é dono de si. Ele tem clareza de objetivo, foco inabalável e paz de espírito, porque não precisa mais negociar sua energia com ninguém. E eu te pergunto agora, sem enrolação: quem realmente é livre? O cara que dorme abraçado, mas vive em conflito? Ou o cara que dorme sozinho, mas acorda todos os dias com propósito, silêncio e direção? Comenta aqui se você já sentiu essa força de ter total controle sobre sua rotina e sua evolução. Compartilha esse vídeo com aquele irmão que ainda acha que estar solteiro é estar atrasado na vida. E lembra, o homem que não comanda o próprio tempo é escravo, mesmo que tenha um sorriso ao lado dele. Liberdade começa no relógio. Liberdade começa quando você decide que a sua paz vale mais do que qualquer companhia. Liberdade sexual sem drama, independência sem chantagem emocional. Esse é o prêmio do homem que caminha só, e não há mulher moderna, nem sociedade progressista, nem doutrinação sentimentalista que consiga tirar isso dele. Porque é exatamente esse estado de domínio sobre si mesmo que aterroriza o sistema. O homem que aprendeu a caminhar só, com a mente limpa, os instintos sob controle e o foco voltado para sua missão, é perigoso, porque ele não se dobra por carência, não se vende por afeto e não se perde em promessas vazias que têm prazo de validade menor que um stories de Instagram. Ele aprendeu na prática que toda vez que entregou sua autonomia emocional na mão de alguém em nome do amor, a conta chegou, e foi ele quem pagou. Ele entendeu que o sexo livre de obrigações, de expectativas e de joguinhos é um dos maiores prazeres legítimos que o homem pode conquistar quando para de se ajoelhar em busca de aprovação feminina. Porque agora, ele escolhe com quem se deita, quando, como e, principalmente, se vale a pena. Não há mais aquela ânsia adolescente por qualquer afeto, não há mais o desejo desesperado de ser aceito, porque o verdadeiro valor já foi encontrado dentro dele. É a paz de mente que vem quando você se livra da chantagem emocional. E que chantagem é essa? É a manipulação sutil. O "se você me amasse, faria isso". O "você mudou". O "não está me dando atenção". O "tenho um amigo que me escuta melhor que você". O famoso terrorismo psicológico travestido de preocupação romântica. Quando o homem se livra disso, ele experimenta um tipo de liberdade que só quem já teve a alma presa sabe reconhecer. É a liberdade de estar com uma mulher por escolha, e não por necessidade. É ter poder de decisão, não de submissão. É saber que você pode levantar e ir embora a qualquer momento, porque não tem corda emocional amarrada no pescoço, não tem dependência hormonal em cima de carinhos eventuais, não tem mais a ilusão de que alguém vai preencher seu vazio interno.
porque ele já foi preenchido por propósito, disciplina e autocontrole. E esse homem, quando caminha pela vida, atrai muito mais do que o desesperado emocional que vive se moldando para agradar. Ele impõe respeito. Ele é admirado, temido e desejado exatamente por aquilo que ele não entrega facilmente. Sua energia vital, sua atenção seletiva, seu tempo escasso. Ele não corre atrás de rabo de saia, não perde noite de sono por mensagens não respondidas, não implora por encontros. Ele sabe que se o preço da companhia é abrir mão da sua paz, então essa companhia é uma prisão disfarçada de carinho. Ele prefere 1000 vezes a solidão honrada do que a companhia de alguém que se alimenta da sua insegurança. E isso não é amargura, é maturidade, é clareza, é resultado de feridas fechadas, lições aprendidas e padrões quebrados. Então presta atenção. Se você ainda vive no ciclo de drama, brigas, reconciliações e falsas promessas, você ainda é refém. Se ainda acha que precisa de alguém para ser feliz, você ainda não acordou. E se você ainda sente medo de caminhar só, é porque ainda não viu o poder que existe no silêncio da liberdade. Comenta aqui embaixo se você já viveu essa transformação. De carente a completo, de dependente a dominador, de vítima a líder da própria vida. E me responde, de homem para homem, o que realmente te impede de buscar essa versão mais forte, livre e indestrutível de si mesmo? Até quando você vai aceitar migalhas emocionais quando pode construir o banquete da sua própria grandeza? Solidão masculina não é fraqueza. É estratégia, é defesa, é sobrevivência num mundo que foi arquitetado, linha por linha, para esgotar, ridicularizar e destruir o homem que ousa viver fora da coleira emocional e financeira do sistema. Quando um homem escolhe estar só, ele não está desistindo do amor, da companhia ou do prazer. Ele está declarando guerra contra a escravidão emocional disfarçada de relacionamento moderno. Ele entendeu que cada passo que ele dá em direção à própria independência é visto como uma ameaça por uma sociedade que só funciona quando o homem está emocionalmente amarrado, sexualmente faminto e espiritualmente dobrado. Você já reparou que quando um homem está bem sozinho, focado na própria evolução, sem correr atrás de mulher, sem dar moral para drama, sem precisar de companhia para ser feliz, o mundo inteiro parece tentar puxá-lo de volta? É família questionando se ele não vai casar, amigos zoando porque ele está sozinho demais, mulher tentando desqualificar sua jornada com aquele velho deboche. Você tá assim porque não consegue ninguém. Tudo isso é medo. Medo do homem livre, medo do homem frio, medo do homem focado. Porque esse homem é perigoso. Não para a sociedade no sentido criminal, mas no sentido existencial. Ele não consome como os outros, não se endivida para impressionar ninguém, não se submete a relações tóxicas só para não ficar só, não se dobra a manipulações emocionais de mulher nenhuma. E é justamente aí que a solidão se torna a arma mais poderosa no arsenal masculino. Ela limpa, ela filtra, ela revela. Na solidão, ele vê quem é de verdade. Ele aprende a se escutar. Ele percebe que muito do que chamava de amor era carência, desespero de validação, medo de ficar só, vício em companhia. Ele olha para trás e enxerga que passou anos sendo coadjuvante da própria vida, sacrificando objetivos, anulando vontades, se moldando a expectativas que não eram dele. A solidão mostra que paz vale mais que afeto forçado, que silêncio vale mais que sexo com cobrança, que foco vale mais que drama emocional. E aí vem a virada. O homem que escolhe a solidão por estratégia se torna seletivo. Ele não aceita qualquer coisa. Ele não tolera desrespeito. Ele não cede à beleza sem caráter. Ele não cai mais no truque da mulher que vai mudá-lo ou vai completá-lo. Porque ele já está inteiro. A solidão o blindou. O fortaleceu. O fez invulnerável ao maior veneno da modernidade. A necessidade de ser aceito. Porque o homem que precisa ser aceito sempre será manipulado. Já o homem que se basta é um risco para todo o sistema. Por isso tentam envergonhá-lo, ridicularizá-lo, desumanizá-lo. Por isso dizem que ele é solitário, triste, problemático. Mas quer saber a verdade? Esse homem dorme em paz, treina em paz, trabalha em paz, cria planos, constrói sua vida, sem ter que dividir o leme com alguém que só quer estar ali quando o navio está navegando suave. Ele aprendeu a lidar com a dor da solidão, e isso o torna letal. Porque um homem que não teme estar só não será dominado por promessas vazias, por belezas temporárias, por palavras doces de bocas que não têm intenção de ficar. Ele se tornou o oposto do homem carente que o sistema ama. Se tornou um homem livre. E liberdade, meu irmão, nesse mundo podre,
é a maior ameaça que existe. E você? Vai continuar buscando a aceitação de um mundo que quer te ver fraco ou vai usar a solidão como forja para construir a versão mais poderosa de si mesmo? Comenta aqui o que a solidão já te ensinou. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que precisa entender que estar só não é estar perdido, é estar no caminho certo. E se inscreve nesse canal, porque enquanto o mundo te oferece distração e vício emocional, aqui a gente entrega consciência, clareza e frieza. Solidão não é fracasso. É a trincheira do homem que decidiu vencer. Eles se afastaram não por falta de opções, mas por excesso de lucidez. E essa é uma das verdades mais malditas que a sociedade moderna se recusa a aceitar, porque ela desmonta a narrativa de que todo homem solteiro está encalhado, é frustrado ou está sem conseguir ninguém. A verdade, irmão, é outra. Muitos homens não estão sozinhos por escassez, estão sozinhos por saturação. Saturação de joguinhos emocionais, de manipulações veladas, de conversinhas ambíguas, de provas constantes que precisam dar para merecer migalhas de carinho e validação. Eles se afastaram porque cansaram de apostar energia vital em mulheres que tratam respeito como favor, sexo como chantagem e relacionamento como campo de teste para ver até onde o homem se dobra. E é isso que o mundo não entende. O homem que se torna lúcido começa a enxergar o padrão. Ele vê que a mesma mulher que cobra atenção e empatia passa o dia inteiro no Instagram, validando o ego com likes de desconhecidos. Ele percebe que o mesmo namoro saudável que ela propõe é, na prática, uma relação onde ele deve ser provedor, psicólogo, palhaço, amante e saco de pancadas emocional, enquanto ela entrega o mínimo e exige o máximo. Lucidez, nesse contexto, é um fardo, porque quanto mais você vê, mais você se afasta. Não porque odeia mulheres, mas porque finalmente entende o preço alto que se paga por uma companhia que cobra mais do que entrega. E aí vem o silêncio, a solidão consciente, o retiro estratégico, a reconstrução interna. Porque o homem lúcido não está carente, ele está em reconstrução. Ele está limpando o lixo emocional que anos de enganação, auto-engano e falsa esperança deixaram. Ele está reformulando padrões, apagando crenças idiotas de que felicidade vem de fora, e começando a encontrar paz onde antes só havia ansiedade e tensão constante. Ele não foge de mulher. Ele se protege de perder a si mesmo de novo. Ele escolheu viver com menos barulho, menos drama, menos expectativa falsa, menos promessas vazias. E o mais louco, as opções continuam vindo, porque um homem lúcido, centrado, em paz, se torna naturalmente mais atraente. Mas agora ele não é mais refém da própria testosterona. Agora ele observa, analisa, testa, examina. Ele não entra mais fácil. Ele não entrega mais tudo. Ele não se deixa mais levar por um rostinho bonito e uma carência disfarçada de paixão. Ele entendeu o jogo. E quem entende o jogo não se joga de cabeça. Joga com frieza, com estratégia, com critérios. E isso incomoda. Porque a mulher acostumada com validação rápida, atenção fácil e submissão emocional se frustra quando encontra um homem que já viu tudo, já viveu tudo, e agora não se impressiona com nada. A sociedade chama esse cara de insensível, de frio, de machista retraído. Mas a verdade, ele só está lúcido. E lucidez é o oposto de ilusão. Você que está ouvindo isso me diz, quantas vezes você se entregou demais, cedo demais, por causa de um impulso sexual que depois te custou meses de sofrimento? Quantas vezes você forçou convivência com uma mulher que te estressava, só porque o sexo era bom? Ou porque achava que era assim mesmo? Agora pensa. O que teria acontecido se você tivesse parado antes, analisado antes, se afastado antes? Não seria essa a prova de inteligência emocional que faltou lá atrás? Pois é. Os homens lúcidos de hoje são os machucados de ontem. E se afastar não é fraqueza, é força. É a decisão mais madura que um homem pode tomar quando percebe que sua sanidade, seu foco, sua paz e sua energia valem mais do que qualquer relacionamento baseado em instabilidade emocional, carência e controle velado. Então te pergunto, você está se afastando por medo ou por lucidez? Porque quando você acorda, o caos lá fora perde o encanto. E só aí começa a verdadeira liberdade. E se você ainda acha que o homem que escolhe viver só está fugindo do amor ou traumatizado por experiências ruins, escuta esse subtítulo 16 com atenção cirúrgica. Relacionamentos modernos são negócios de alto risco. Ele decidiu não assinar esse contrato. E aqui não tem poesia, não tem romantismo barato, não tem fantasia da alma gêmea.
Tem análise fria de risco, custo, benefício e consequências. O homem que realmente desperta percebe que se relacionar hoje em dia é assinar um contrato sem garantias, onde ele entra com tudo e pode sair com nada. Ou pior, sair destruído, emocionalmente exausto, financeiramente quebrado, com a autoestima em ruínas e, em muitos casos, sendo tratado como o vilão da história, mesmo após ter feito de tudo para dar certo. Ele entende que, diferente de décadas atrás, quando a lealdade ainda era uma moeda comum e o casamento era uma construção mútua, o cenário atual virou uma arena onde o homem é o investimento e a mulher, na maioria das vezes, o fator de risco. O relacionamento virou uma roleta russa emocional, onde um deslize, uma cobrança, uma DR mal resolvida pode virar um processo judicial, uma alienação parental, uma acusação infundada ou, no mínimo, um término traumático com exposição pública e difamação. E o que esse homem faz? Ele lê o contrato invisível que ninguém te mostra. Ele lê as entrelinhas. Ele estuda os casos reais, os relatos de homens que perderam casa, filhos, sanidade e até liberdade. Ele entende que nesse negócio chamado relacionamento moderno, o lucro emocional é mínimo e o risco é máximo. E por isso ele escolhe não entrar. Não porque ele tem medo de mulher, mas porque ele tem coragem de dizer não para o que destrói a vida de milhares de homens todos os dias. Porque ele percebeu que, enquanto ele é exigido a ser forte, leal, protetor, provedor e emocionalmente disponível, ela pode mudar de ideia amanhã, dizer que não sente mais a mesma coisa e jogar fora anos de história como quem joga fora um copo descartável. Ele não vai mais apostar sua paz em algo tão instável, tão volátil, tão contaminado pela cultura do descarte e da gratificação instantânea. E por isso ele incomoda, porque ele expõe o que ninguém quer admitir, que hoje, se você entra num relacionamento sem consciência, sem frieza e sem limites, você está literalmente colocando sua vida num campo minado emocional, jurídico e financeiro. Ele não assinou esse contrato porque não viu cláusulas de segurança, não viu reciprocidade garantida, não viu benefício que justificasse o investimento. E talvez você, aí, esteja prestes a assinar um desses contratos. Cego, carente, apaixonado, sem nem ler as letras miúdas. Então eu te pergunto, quantas vezes você se comprometeu com alguém que nunca estava realmente comprometida com você? Quantas vezes você se entregou esperando algo que nunca veio? Quantas vezes você pagou com sua paz e seu tempo por um amor que era só interesse disfarçado? Comenta aqui agora se você já sentiu esse peso, se você já teve que se reconstruir depois de um negócio emocional que só te deixou prejuízo. Porque um homem que pensa como homem, e não como escravo emocional, analisa riscos antes de se jogar. E hoje, com a lógica do mercado sexual moderna, com leis desequilibradas, com redes sociais injetando dopamina e vaidade 24 horas por dia na mente das mulheres, com homens sendo tratados como descartáveis e relacionamentos baseados em sentimentos líquidos, entrar nesse tipo de jogo sem preparo é suicídio emocional. E o homem que escolhe viver só não é um desistente, é um sobrevivente. Ele é o investidor que guardou seu capital emocional para construir algo sólido com ele mesmo, em vez de investir num ativo volátil que pode desvalorizar da noite para o dia. E a pergunta final que fica para você, meu irmão, é direta. Você está prestes a assinar um contrato emocional que pode destruir sua vida? Ou vai ter coragem de assumir o controle e dizer não até que o contrato valha o risco? Escolhe agora, antes que seja tarde. Ele dorme em paz porque não precisa decifrar indiretas ou fingir que está sempre errado. E isso, meu irmão, é um luxo que só o homem que venceu a necessidade de agradar mulher a qualquer custo consegue conquistar. Porque a verdade é simples e brutal. A maioria dos relacionamentos modernos transformou o homem num malabarista emocional, sempre andando na corda bamba do humor feminino, tentando adivinhar o que ela quis dizer com aquele silêncio, aquela cara fechada, aquele faz o que você quiser, que todo mundo sabe que é uma bomba relógio. O homem comum vive nesse looping de tensão psicológica, onde cada palavra pode gerar uma crise, cada atitude é julgada, cada silêncio é culpa, e cada escolha pessoal é vista como desinteresse ou egoísmo. Ele precisa caminhar pisando em ovos, sorrindo quando quer gritar, cedendo quando quer impor limites, pedindo desculpa por coisas que nem sabe que fez. E tudo isso por medo. Medo de ser chamado de insensível, de perder a mulher, de acabar sozinho, como se estar com alguém fosse mais importante do que estar em paz consigo mesmo. Mas o homem que se libertou dessa dinâmica,
Entende que o preço da paz vale mais que o prazer temporário de uma relação emocionalmente instável. Ele dorme tranquilo porque sabe que não vai ser acordado por uma DR sem sentido às 2 da manhã. Ele vive sem a tensão de ter que adivinhar estados de espírito voláteis, sem o desgaste de interpretar mensagens passivo-agressivas, sem a obrigação de engolir sua verdade para manter um clima artificial de harmonia. Ele não vive fingindo estar errado só para encerrar a discussão, porque ele aprendeu que amor não é tribunal onde ele é sempre o réu e ela sempre a vítima. Ele tem paz porque tem clareza. Sabe o que quer, o que aceita e o que nunca mais vai tolerar. E essa clareza vem da solitude, da observação, da frieza emocional construída na marra depois de anos vivendo esse teatro emocional onde o homem é sempre cobrado e a mulher é sempre justificada. O homem que escolhe a solidão voluntária aprende a dormir com sua própria consciência e não com as expectativas alheias. Ele não precisa mais de aplausos femininos para se sentir validado, nem de aprovação emocional para seguir seus planos. Ele vive com a leveza de quem não é refém de olhares tortos, de quem não se culpa por querer tempo para si, de quem não precisa mais baixar a cabeça diante de ataques emocionais disfarçados de carinho. E isso, meu irmão, não tem preço. Quantos caras você conhece que vivem num casamento ou namoro onde precisam pedir permissão para tudo, justificar cada passo, lidar com tensão emocional constante e ainda fingir que tá tudo bem? Esses caras são zumbis emocionais. Estão com alguém, mas estão mortos por dentro. O homem livre não. Ele tá vivo, porque sabe que a verdadeira liberdade masculina começa quando você para de tentar entender indiretas e começa a viver uma vida direta, honesta, transparente com você mesmo. Ele escolhe a mulher que fala claro, que soma, que não faz joguinho. E se não encontrar isso, ele prefere continuar só, mas em paz. Então eu te pergunto, você tem dormido tranquilo ou tem vivido no campo minado das emoções mal resolvidas de uma mulher emocionalmente instável? Quantas vezes você engoliu sua verdade só para evitar um barraco? Quantas noites mal dormidas você já teve porque não entendeu o que ela queria, mas sabia que estava prestes a explodir? Chega disso. Comenta aqui se você já viveu esse ciclo e como foi sair dele. E compartilha esse vídeo com aquele amigo que ainda acha que relacionamento é isso mesmo. Porque ele precisa acordar. Dormir com alguém e viver em guerra não é vitória. Dormir sozinho e acordar em paz, isso sim é liberdade. Escolha sua paz. Escolha você. A masculinidade plena começa quando o homem não precisa mais da validação de uma mulher. E isso não é frase de efeito. É o ponto de ruptura entre o homem domesticado e o homem desperto. Entre o servo e o senhor da própria existência. Enquanto você ainda mede seu valor pelo olhar feminino, pelo tanto de atenção que recebe, pelas curtidas dela nas redes, pelas mensagens respondidas ou ignoradas, você ainda é um prisioneiro. Prisioneiro de um sistema que foi desenhado exatamente para te manter dependente, ansioso, fraco e fácil de manipular. E aqui está a verdade crua. A mulher não quer um homem que vive buscando aprovação, ela despreza isso. Ela pode até se aproveitar da sua carência, mas jamais vai admirar ou respeitar alguém que vive se curvando em troca de atenção. E enquanto você buscar validação fora, você vai viver num ciclo de frustração sem fim, tentando ser engraçado, tentando ser bonzinho, tentando se moldar para ser aceito, enquanto ela se encanta por outro que não faz esforço nenhum além de ser quem ele é. Porque esse é o jogo que ninguém te contou. Quando você não precisa mais da aprovação dela, é exatamente aí que você se torna magnético. É quando você vive por si, age por si, constrói por si, que você se torna o tipo de homem que naturalmente atrai, que naturalmente impõe presença. Porque a sua energia não é mais de carência, mas de autoridade. E essa autoridade não vem de grito, não vem de arrogância barata. Vem de saber quem você é, sem precisar ser lembrado disso por uma mulher. Ela vem quando você olha no espelho e sabe que não precisa de ninguém te aplaudindo para continuar. Que você pode ser completo, poderoso e em paz mesmo no silêncio. E aqui está a prova disso. Todo homem que já perdeu uma mulher que ele idolatrava e sobreviveu ao inferno emocional que isso causou, carrega dentro de si o potencial para esse renascimento brutal. Porque nada desperta tanto a consciência masculina quanto a dor de perceber que entregou tudo para alguém que nunca te viu como prioridade. E quando essa dor vira força, você descobre algo que a maioria jamais vai sentir. A paz absoluta de não precisar mais ser validado por alguém que muda de opinião a cada novo estímulo externo. Quando você chega nesse ponto, você não joga mais o jogo desesperado do gostar de mim. Você joga o jogo da verdade. Você não se vende por afeto, não negocia seus valores para manter alguém por perto,
Não vive tentando provar que é um bom partido. Você se torna o próprio prêmio. E quem quiser estar contigo, que venha somar, mas sabendo que você já é inteiro. Isso é masculinidade plena. Não é força física apenas. É força espiritual. É ser imune à manipulação emocional. É ser o homem que não precisa agradar para ter paz. Não precisa de companhia para se sentir válido. E não precisa de um corpo feminino para lembrar que é um homem de valor. Comenta aqui se você já sentiu esse despertar, se já percebeu o quanto você se anulava só para agradar. E agora eu te pergunto, até quando você vai viver pedindo permissão para ser feliz? Até quando vai terceirizar sua autoestima para alguém que não sabe nem o que quer da própria vida? Quando é que você vai assumir o comando total do seu destino e se tornar o homem que ninguém controla, ninguém usa, ninguém descarta? A hora é agora. A liberdade começa quando você deixa de implorar amor e passa a comandar a própria existência. Sozinhos sim, solitários nunca. Essa é a frase que define o homem que transcendeu a necessidade de agradar, de provar valor, de implorar por atenção feminina e de viver como um eterno carente emocional em busca de alguém que complete aquilo que ele mesmo deveria construir. O homem que se basta, que vive em paz com o próprio silêncio, que domina seus impulsos e canaliza a energia sexual para o foco, para a disciplina, para o poder interno, esse homem não é solitário. Ele é perigoso, porque ele quebrou o código da dependência emocional. Ele entendeu que ser homem não é ter alguém do lado a qualquer custo, mas ser alguém que não precisa de ninguém para se sentir inteiro. Você acha que o alfa é o que vive rodeado de mulheres, se exibindo, bancando o galã? Não, irmão. O verdadeiro alfa é o que não se curva, não corre atrás, não se vende. É o que consegue passar dias, semanas, meses na própria presença sem se perder, sem surtar, sem precisar preencher o vazio com corpos, conversas rasas e distrações. É o homem que olha no espelho e sabe que já tem tudo o que precisa. Ele tem a própria mente, o próprio corpo, o próprio caminho. Enquanto os fracos tremem diante do silêncio, o alfa cresce dentro dele. Enquanto os carentes correm atrás de validação, o homem que se basta escolhe com frieza quem vai ter o privilégio de entrar na sua rotina. Isso não é arrogância, é padrão elevado. É ter filtro, é ter critério. É entender que o tempo é o ativo mais precioso e não pode ser desperdiçado com mulher rasa, companhia forçada, energia negativa ou laços frágeis que desmoronam na primeira dificuldade. O homem que se basta não foge da solidão. Ele domina ela. Ele transforma a solitude em forja, em treino, em estudo, em autoconhecimento. Ele lê quando ninguém lê, treina quando ninguém treina, economiza enquanto os outros gastam para impressionar. Ele cresce em silêncio, aparece quando quer e desaparece quando precisa. Ele não precisa provar nada a ninguém porque a vida dele já é prova. E aí, quando ele aparece, quando ele fala, quando ele se posiciona, o mundo escuta. Porque ele não é mais um desesperado por atenção, é um homem pleno. E plenitude hoje é subversiva. Numa era de viciados em like, em sexo fácil, em aprovação instantânea, o homem que se basta é uma aberração, no melhor dos sentidos. É aquele que não precisa postar para viver, não precisa expor para ser reconhecido, não precisa ter mulher do lado para ser considerado bem-sucedido. Ele já venceu o maior desafio que existe: ser o próprio centro de gravidade. E quem é o centro de si mesmo não gira em torno de mais ninguém. E você? Tá pronto para ser esse tipo de homem? Ou ainda vive em função da próxima mensagem, do próximo match, da próxima dose de afeto para mascarar a insegurança interna? Comenta aqui se você já entendeu o que é se bastar. Se você já sentiu o gosto amargo do isolamento virar liberdade. Compartilha esse vídeo com aquele irmão que ainda acha que felicidade masculina depende de uma mulher do lado. Curte, se inscreve e fortalece esse canal. Porque aqui é o único espaço onde a verdade não é editada para agradar. Aqui, o tapa é seco, mas o conteúdo salva. E nunca esquece. Sozinho sim, porque companhia sem propósito é prisão, mas solitário nunca, porque quem é inteiro nunca depende de metades alheias para viver uma vida completa. Esses homens não desistiram do amor. Desistiram da ilusão de que ele ainda existe no mercado atual, e essa diferença muda tudo, porque o que está em extinção não é o desejo de amar, de se conectar, de construir algo sólido. O que morreu foi a ilusão de que isso ainda é possível dentro do cenário atual de hipergamia descontrolada, ego inflado por redes sociais, cultura do descarte e relacionamentos regidos por egoísmo,
competição e conveniência emocional. O homem de verdade, o que sente, o que ainda tem um resquício de romantismo dentro de si, não morreu. Ele apenas entendeu que o amor vendido hoje vem com cláusulas invisíveis, com condições ocultas, com uma série de armadilhas onde ele entra com o coração e sai emocionalmente falido. E ele cansou. Cansou de ser o burro de carga emocional de mulheres que dizem querer amor, mas vivem agindo como estrategistas emocionais, com 3 opções no WhatsApp, planos B, C e D na gaveta, e a capacidade absurda de tratar o cara que mais se esforça como o que menos importa. Cansou de bancar o homem ideal enquanto ela faz benchmarking de relacionamento com base em filtros do Instagram e vídeos de TikTokers frustradas. Cansou de acreditar que ser leal, presente, fiel e amoroso ainda é valorizado, quando na prática é justamente isso que o rebaixa no imaginário feminino moderno, porque o que excita hoje não é caráter, é imprevisibilidade, desafio e dominação. E quando ele percebe que o amor de hoje nada mais é do que um contrato temporário, onde ele entra com tudo e pode ser trocado a qualquer momento por alguém com mais seguidores, mais status ou mais grana, ele não desiste do amor. Ele apenas sai do cassino emocional. Ele para de apostar fichas num jogo que está viciado. Ele escolhe preservar sua sanidade ao invés de insistir em romances que começaram com juras e terminaram com bloqueio no WhatsApp. Ele entendeu que o amor que ele procura talvez exista, mas está soterrado por uma cultura que transforma sexo em moeda, afeto em transação e parceria em oportunidade de controle. E aí, ele dá um passo para trás. Ele se foca, ele cresce, ele estuda. Ele investe no corpo, na mente, no financeiro. E o mais chocante, ele fica mais forte, mais frio, mais centrado e mais desejado. Mas agora ele não se ilude mais. Porque uma vez que você vê a Matrix, não tem como desver. Você pode até viver algo com alguém, mas agora com olhos abertos. Agora com lógica antes da emoção. Agora com radar ligado para testes, manipulações, chantagens sutis. Agora com critérios. E esse é o verdadeiro renascimento masculino. Não é virar misógino. Não é odiar mulher. É parar de idolatrar. Parar de mendigar afeto. Parar de aceitar migalhas em nome de um amor que só existe nas músicas e nas comédias românticas que foram criadas para domesticar homem. A verdade é brutal, irmão. O amor ainda pode existir, mas ele não está disponível no mercado. Porque o mercado hoje é fast food emocional, é swipe pra direita, é gostei, uso, enjoei, descarto. E homem lúcido não entra mais nesse ciclo. Ele constrói outra realidade. Uma em que ele se basta. Uma em que ele é o centro da própria vida. E aí, se surgir algo que seja verdadeiro, somatório, sólido, ótimo. Mas se não surgir, ele não afunda mais. Ele não implora mais. Ele não morre por dentro mais. Então me responde, até quando você vai acreditar que amor é se anular? Até quando vai chamar apego de paixão? Até quando vai aceitar ser fiel a alguém que só está contigo enquanto for conveniente? Você está pronto para parar de ser romântico cego? E começar a ser homem lúcido? Porque a liberdade começa quando a ilusão morre. E só quem já amou de verdade sabe o peso de ter que enterrar esse sonho para sobreviver. Mas sobreviver, meu irmão, é o primeiro passo para finalmente viver.